começar, queria agradecer o Léo pelo convite, muito legal, e a todos da Planta Barra também. Tenho acompanhado, semana passada eu vi a live da Maíra, que foi muito legal. A gente já está super conversando, trocando mil mensagens, então é muito potente, né? Assim, como que esses encontros acabam gerando conexões e afetos, enfim. Tomara que hoje também gere essas conexões. E eu, né, essa questão, enfim, pensando nessa questão da produção na quarentena, assim, quando tudo começou, e aí começou a pipocar um monte de edital, assim, querendo trabalhos produzidos não apenas na quarentena, mas sobre isolamento, sobre a quarentena. E aí eu até conversei com o Patrick, que está aqui, a gente ficava assim, gente, mas né, todos os editais é isso, assim, então... E eu comecei o ano assim com um arquivo gigante. Ano passado eu produzi muito, então assim cheio de material para mexer. Eu falei não, eu não vou clicar em casa, sabe? Não vou parar o que eu estou fazendo para poder servir o edital, né? Então eu acho que um dos grandes desafios da quarentena, assim como artista, como fotógrafa, é conseguir dar continuidade para minha pesquisa. Então às vezes a gente cria mais abismo quando todos os editais voltam para uma produção dentro de casa, que é importante também, claro, né, registrar esse momento, enfim. Mas muitas vezes as políticas todas voltadas para essa temática, né, a gente aumenta esse abismo que a quarentena por si só já cria. Então, enfim, não estou clicando dentro de casa, mas estou vendo esse material que eu produzi, dando continuidade para minha pesquisa, editando, tratando. E aí eu vou apresentar primeiro um trabalho que eu exílio, que funda assim, meu processo criativo. Ele é muito fundante assim, da minha prática, então acho que ele ajuda a entender também esse outro trabalho que eu estou desenvolvendo agora, que eu vou mostrar. Eu me formei em Ciências Sociais em 2011, e aí depois fui fazer mestrado, doutorado em artes, mas desde lá das Ciências Sociais que eu comecei a pensar na questão da fotografia, não como um instrumento de registro, mas como um instrumento capaz de gerar acontecimento, assim, como um instrumento que coloca a gente no mundo, né? Me interessa muito pensar a fotografia como esse dispositivo que gera experiência, que faz a gente criar relações, que abre caminhos, que enfim, e que dessa possibilidade também de criar ficções a partir do real, né? Isso para mim é muito interessante na fotografia. Então eu vou compartilhar aqui a tela para a gente começar a ver o trabalho. Bom, o exílio é um trabalho que... Aliás, voltando um pouquinho. Desde 2012, que é quando eu fiz esse trabalho, eu comecei uma pesquisa em torno da auto-performance para a câmera e da ideia de autoficção. Então, eu falo que o meu trabalho não é um trabalho autobiográfico, não é um trabalho de autorretrato, mas é um trabalho de autoficção. Porque eu não acho que tem, assim, não é uma tentativa de me representar, enfim, não tem uma relação específica com a minha vida, assim. Então, em 2012, eu começo a produzir esse trabalho, essa série. Fico 2 anos fotografando. Os meus trabalhos geralmente têm uma lógica assim, do tempo dilatado, do trabalho de campo, que eu vou herdar da antropologia. Então, assim, para mim é muito importante deixar o trabalho amadurecer, deixar o trabalho crescer, sabe? Assim, não ter pressa para terminar. E aí é muito interessante minha experiência com o exílio, que foi muito importante, porque eu ganhei o prêmio Marc Ferrer de fotografia da Funarte em 2013. E quando eu ganhei o prêmio, eu tinha achado que eu já tinha encerrado assim o trabalho. Estava um ano produzindo e eu falei, acabou, chega, não tem mais o que fazer. E aí eu ganhei o prêmio. Eu falei, não, eu tenho que produzir mais. E eu fiquei mais um ano fotografando. Então foi muito interessante porque o trabalho cresceu, o trabalho mudou muito, várias imagens assim que não, né, vieram à tona, que eu falo que são imagens que estavam por debaixo dessas outras imagens. Então eu acredito muito nessas camadas, assim. Eu acho que a gente vai insistindo e as camadas vão surgindo, assim. Eu acho que tem muito trabalho que às vezes não cresce, que não se desenvolve porque é terminado antes da hora mesmo, né?
Então, me interessa muito esse processo do campo, né? Do trabalho de campo, de ver o que o campo tem para mostrar, de ver os caminhos do acaso, do acidental. E aqui eu trouxe só 10 imagens, o trabalho tem 29 imagens, na verdade, mas eu não vou me ater tanto a ele. E aqui eu vou misturando. Eu tenho um processo que ele é muito intuitivo. Eu não desenho antes. Eu aprendi a desenhar no México no ano passado. Eu sempre tive pavor de desenhar. Então eu não planejo nada, assim, não tenho um processo criativo que ele é pré-concebido, mas eu sempre tenho diretrizes. Eu sempre tenho coordenadas. Eu sempre nos meus trabalhos trabalho com uma coordenada geográfica. Então eu delimito um espaço. Aqui no caso eu delimitei o espaço dessa mata, uma mata no interior de Minas. Eu adoro essa imagem, que é uma mata fechada, parece um pouco uma ilha, né? E o outro ponto de partida, que era trabalhar com alta performance para a câmera e a partir da nudez. Então, o trabalho vai surgindo muito de uma experiência do corpo no espaço, desse ócio, de descobrindo algumas coisas. Algumas imagens, algumas coisas eu vou encontrando, então essas penas, por exemplo, eu encontro elas ainda com sangue fresco no chão, e outras eu vou criando, né? Vou fazendo intervenções no espaço, como aqui, por exemplo. Então, um jogo entre realidade e ficção, né? Entre um jogo entre essa experiência e essa invenção. Eu não estou vendo nenhum de vocês. Tem como eu ver vocês? Peraí. Ah, agora sim. Que aflição, não tava vendo ninguém, tava falando sozinha. Então tem uma questão muito forte também do cromatismo no meu trabalho, que é uma herança muito da escola mineira, né? Eu começo a fotografar em 2011, 2012, então tem um boom, né, da escola mineira aí de fotografia. E aí, vou mostrar rapidinho uma resolução do trabalho. Fotografia, às vezes a gente fica muito tempo sem ver a coisa se materializar, né? Porque é muito caro e aí acaba que a gente às vezes só imprime, né, assim, no tamanho do suporte de fato quando vai fazer uma exposição. Então essa é uma exposição no IBEU, que é um salão de arte tradicional lá no Rio de Janeiro. A gente não tinha orçamento, então aproveitei imagens que eu já tinha, imprimi só as grandes, aproveitei essas pequenas e foi uma experiência bem legal, assim, de trabalhar um pouco também com essa vertigem dos elementos e do corpo na montagem, né? Que é uma vertigem que vai aparecer também no trabalho, enfim. As impressões são do Luiz Rodrigo, maravilhoso, da Atmosfera, aqui de BH, impecáveis. E eu acho que é muito legal. Essa montagem é no MAR, Museu de Arte do Rio, o trabalho entrou para o acervo, participou recentemente da exposição Mulheres na coleção do MAR e ainda está em exposição. Então, se o museu reabrir, parece que eles vão montar uma exposição agora, é possível ver de perto, está bem bonito, elas são bem grandonas. O livro que a gente lançou no Fast Photo Po em 2015, convite do Léo, inclusive, foi muito legal. E que foi produto do Marc Ferrez, né? Que infelizmente não existe mais. Então, pensando um pouco nesse formato. E aí, depois eu continuei fazendo alguns trabalhos com a foto alta performance para câmera, e com essa ideia da autoficção. E eu gosto muito desse trabalho porque é um trabalho que eu consigo resolver ele, apesar de me interessar muito em criar narrativas atmosféricas, narrativas fabulosas e ficcionais. Foi um trabalho que eu gostei também de resolver numa foto só. Esse trabalho chama das formas de desenterrar o céu. Então são uns espelhinhos que eu enterro e desenterro. E os meus trabalhos eles vão muito desaguando um no outro, né? Então aí eu chego nesse trabalho que eu estou desenvolvendo agora, que é o Escavar o Escuro. E é um trabalho que ele tem como coordenada geográfica o litoral.
Eu fotografei em algumas praias, eu comecei ali em 2019, no começo do ano passado, na Bahia. Eu fiquei 2 anos sem fazer performance para câmera, eu achei que era um ciclo que tinha se encerrado, estava produzindo outras coisas. E aí, enfim, me deu esse desejo de retomar a performance para câmera. E aí eu fotografei em 4 praias diferentes e a maior parte da produção foi feita agora recentemente no México, onde eu morei, onde eu tive uma bolsa de doutorado sanduíche. Inclusive tem amigos mexicanos acá assistindo a gente. E aí eu fiquei 2 meses morando em Água Blanca, em Oaxaca, que é um litoral pacífico mexicano. E eu sempre produzia... eu falo que é um trabalho que eu produzo a partir de uma dupla cegueira, porque eu retomo esse gesto da auto performance para a câmera de exílio, mas eu também começo a fotografar no escuro, né? Então tem esse não ver pela ausência de luz e um não ver por estar na frente da câmera. Então eu geralmente fotografo sozinha, às vezes só tem uma pessoa assim me acompanhando para me vigiar de longe, porque é sempre, né, depois eu vou entrar nesse ponto, é sempre muito difícil e perigoso em algum sentido também. Para mim, volta muito forte nesse trabalho também uma questão que é o mimetismo, que é um conceito que eu gosto muito e que eu tenho pesquisado no doutorado também. O Roger Colloat é um teórico francês que estudou, né, o mimetismo no começo do século XX. E aí ele fala que o mimetismo é uma função, é uma tentação, na verdade, assim, é um desejo, o desejo mimético é uma tentação, é um desejo que todos os seres vivos carregariam, assim. Então, que seria esse desejo de fazer parte de um todo maior, de fazer parte da paisagem, de se unificar com o ambiente. Mas esse recurso, ele não seria sempre um recurso de autoproteção, podendo até mesmo colocar o ser em risco. Então, ele vai lá na biologia estudar e descobre, na verdade, que é um dispositivo estético, muitas vezes mais do que um dispositivo de proteção. Então, eu gosto de pensar nessa ideia de mimetismo também nos meus trabalhos, nesse desejo de fazer parte da paisagem, nesse desejo de se dissolver, do corpo, né, virar pedra, ser invadido pela água, pela pedra, enfim, pela vegetação, pensando no sentido dessa dissolução imaginária do corpo no espaço, né? Porque, obviamente, não é uma dissolução real, mas a gente tem essa projeção imaginária do corpo no espaço. Eu vou trabalhando muito também com essa questão do brilho que vai retornando no meu trabalho, né? Desde exílio, assim, é uma coisa que me fascina muito. Então eu fotografo nesse trabalho, eu fotografo sempre no lusco-fusco já bem escuro ou de noite. Então, eu vou trabalhando com resquícios de luz, resquícios de poste, às vezes luz da lua. E comecei também a trabalhar com luz de lanterna, que é uma coisa que eu nunca fiz, assim, que eu era muito purista em relação a luzes artificiais. E aí resolvi, enfim, testar essa coisa da luz de lanterna também. Fazendo um pouco essa associação com as luzes astrais, né? Então, sempre buscando um pouco essa conexão, como em exílio, né? Que tem coisas que são encontradas, tem coisas que são criadas, e eu vou buscando relacionar os elementos nessa narrativa fantástica, né? E é muito incrível fotografar na noite, assim, porque a praia a gente sempre associa com o dia, a gente sempre frequenta a praia no dia, com a luz solar, com o ambiente solar. E é muito poderoso, assim, é muito forte estar numa praia de noite, né, vazia, assim, é impressionante, é meio essa sensação de mimetismo mesmo, né, de perder as referências espaciais, as referências visuais, enfim, é sensacional, assim. Então, para mim, a fotografia tá muito ligada à experiência, está muito ligada a esse poder de me levar para os lugares.
de me fazer experienciar, né, esses espaços. E toda tarde passava baleia no horizonte, era incrível. Essa placa, ela é totalmente ligada à realidade. Então, acho que tem, né, assim, um pouco... penso nesse impossível do real, né? Um lugar que eu acho que é uma experiência real, que deságua na ficção, e a fotografia permite fazer essa brincadeira, né, com esse real meio impossível. Aqui são escamas de peixe, então também tem esse trabalho de coleta, de buscar elementos da própria paisagem, do próprio espaço. Então essa praia era uma praia que tinha, assim, não tinha nem cidade direito, eram só várias barraquinhas de vendedores locais de peixe, enfim, de comida, tipo barraquinha de praia, assim, de palha. Essa já é na Jamaica, então tem uma mistura também dessas praias. Essa praia era uma praia toda de pedra, e foi um momento também que eu explorei um pouco esse lugar da praia não solar, da praia escura, da praia não caribenha, né? Saindo desse clichê também do sol, areia e mar, né? Buscando um pouco esses chãos cósmicos, essas transposições de céu e chão. Essa é a última. Deixa eu ver nas minhas anotações se temos alguma coisa. Eu queria comentar também que uma coisa que eu tenho pensado muito agora, como parte assim, da minha pesquisa de doutorado, na quarentena, que é sobre essa questão de ser mulher produzindo na natureza. Então, a gente vê tipo, no final da Idade Média, na passagem da Idade Média para o capitalismo, a gente vai ter a caça às bruxas e uma separação muito forte da mulher do espaço público. Inclusive, não só do espaço público político, não só das decisões políticas do espaço de trabalho, mas também da natureza, que era um grande lugar de encontro, de troca de saberes entre as mulheres, onde se realizavam os sabás, etc. E por mais que, óbvio, hoje nós já estamos de volta no espaço público, de alguma forma, intensa, não é a mesma coisa produzir na natureza do que um homem produzir na natureza. Então, ainda existe, né, uma separação da mulher desse espaço. Por uma questão, através de um mecanismo de violência que é o medo, né? Então, é isso, assim, eu tenho esse tempo muito longo para produzir, esse tempo que é do amadurecimento do trabalho, mas também existe essa dificuldade de produzir, de sempre ter que ter alguém, pelo menos perto, pelo menos numa casa próxima de onde eu estou, então, ou alguém que sabe que eu estou ali, né? Então, existe essa dificuldade também, esse risco, esse medo, que enfim, que atrasa muito também e nesses momentos eu fico imaginando como seria maravilhoso poder simplesmente, sabe, me enfiar na natureza onde eu quisesse sem pensar nos riscos para além da câmera, né? Riscos de violação do corpo. É isso. Aqui também eu sempre penso nessa questão do cromatismo, que eu gosto muito de mexer com cor, gosto muito de buscar uma paleta de cor para os trabalhos. E não está pronto, está longe de estar pronto, são imagens nucleares e eu estou doida para poder sair e voltar a produzir. Mas enquanto isso, estou editando, tratando, pensando, vendo referências. E acho que é isso, gente. Acho que a gente pode conversar e falei várias coisas. Estou cheia de post-it aqui na mesa. Vocês podem Tá perguntar ótimo. e a gente vai, enfim, detalhando aí.